As empresas estão esquecendo de uma premissa básica também, né? Que todo funcionário é vendedor, né? Exato. Isso é muito E não importante. necessariamente uma máquina ela é vendedora. A Exatamente. máquina ela automatiza. E o que nós temos? Nós temos a figura da pessoa, o sensorial vai estar constante lá. Desde aquele atendente que você não vai gostar dele, aquele que você vai amar ele. Desde aquele atendente que ele vai olhar olho no olho, que ele vai tocar você, que ele vai te cumprimentar. O vendedor. O vendedor. O vendedor é sensorial puro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gabriel Derizio. Mais um podcast Marketing News aqui pela Conectar Marketing. Eu já estou aqui novamente com o professor Sérgio Inácio, como sempre com o seu livro aqui de cabeceira. E vamos conversar hoje sobre branding sensorial. Bom, eu já começo direto ao ponto aqui com você, professor. Eu queria saber um pouco mais, porque a gente entende muito bem, pelo menos na faculdade, né? No dia a dia de branding, né? Já é um termo que já está mais popularizado, né? De gestão de marca. Mas o branding sensorial, ele são técnicas voltadas para o branding ou seria uma coisa totalmente separada? Já começa assim, direto. Oi, Gabriel. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão assistindo, né? Mas é um prazer estar aqui novamente nesse bate-papo, nessa conversa que é muito bacana, que a gente aprende muito, né? Nessa discussão que nós temos, falando sobre marketing, sobre neuromarketing, sobre brand, né? Hoje o assunto é brand sensorial. Então, o que acontece, né? Como você bem falou, o que acontece? O brand nada mais é do que a gestão de marca. Né? Como que eu faço a gestão, a criação, todo esse processo para o fortalecimento de marca. E o que acontece? O brand sensorial, ele vem da onde? Do marketing sensorial. O que é o marketing sensorial? O marketing sensorial é uma percepção que nós temos de que? Uma percepção de que as estratégias de marketing, elas podem sair do bissensorial e utilizar todos os sentidos. Esta ideia, né, do marketing sensorial, ele surge lá com Martin Lindstrom, no livro dele do início de 2000, se não me falha a memória, que é o Brand Sense, a marca multissensorial. Você falou sair do bissensorial, né? O que seria o O bissensorial? bissensorial é o quê? O grande parte das estratégias de comunicação trabalham só com dois sentidos. Trabalha com a visão e a audição. Que não tem problema algum. Não tem problema, porque eles são os mais usuais. Aqueles que a gente utiliza mais no nosso dia a dia. Só que existem possibilidades de você trabalhar com outros sentidos. E mais interessante ainda, as empresas já trabalham com outros sentidos. Elas já trabalham. Só que não de maneira estratégica. E a ideia é, podemos trabalhar de maneira estratégica. Quando a gente pensa, visão. A visão é o nosso sentido mais importante, né? Ele que alimenta todos os demais. Então eu vejo o que eu vou degustar, eu vejo o que eu vou tocar. Se eu sinto um determinado cheiro, eu vou olhar para identificar o que é isso. A visão é o mais importante. Por isso que todas as marcas utilizam da visão. Né? Uso da visão na minha propaganda, no meu logo, no design do meu produto. Todas utilizam a visão. E a audição também. Televisão, rádio, cinema, todos os meios de comunicação usam a audição. Só que existem outros componentes que podem ser utilizados. Né? Eu posso utilizar, por exemplo, o tato. Aqui é o tato quando eu estou tocando um determinado produto. Posso utilizar o olfato, né? Aquele cheirinho agradável que nós sentimos lá da batatinha do McDonald's. Eu posso utilizar o sentido gustativo. O que me lembra sempre bem sensorial é o olfato. Acho que é o mais difundido na nossa área, né? Empresas que trabalham o olfato, né, no branding sensorial. Acho que é o mais trabalhado, né, professor? Tem cases sobre isso? Então, o que acontece? O olfato, de todos os 5 sentidos, aquele que tem um caminho mais curto para a memória de longo prazo é o olfato. Por quê? A região do cérebro que ele está localizado, aí ele está mais perto. Ou seja, todos os outros eles pegam um atalho para chegar na nossa memória de longo prazo. O olfato não. Por isso que o olfato ele é muito importante para resgatar lembranças.
Então, por exemplo, tem situações assim que a gente lembra de determinados aromas que é da nossa infância. Nossa, muito. Isso acontece Cheiro de direto. grama, para É. mim é cheiro de sonho de padaria. É. Por quê? Na minha época, né, como mudou, né? Na minha época eu era criança, sonho de padaria era muito caro. E eu me recordo direitinho que naquela época tinha padeiro, que ele tinha uma bicicletinha e ele ia vender nas ruas. E eu me lembro sempre que ele chegava na minha rua, abria aquela. Era um baú de alumínio, né? De lata, né? Praticamente. Ele abria e tinha aqueles sonhos da padaria, que ele comprava na padaria e ia revender. O porta a porta, né? De antigamente. O meu é o cheiro de lenha de pizzaria. Que é uma lenha específica, uma madeira específica, de ir com meu pai comprar na pizzaria, a pizza ali no Você final de percebe? semana e aquele cheirinho Então, você de lenha, percebe nem da pizza, como os da lenha. sentidos eles são fortes? Por quê? Sim. O que acontece? Toda vez que eu recebo um estímulo e esse estímulo ele tem uma carga emotiva, eu guardo em minha memória de longo prazo, que é o que nós chamamos de marcadores somáticos. O que são marcadores somáticos? De novo, no último bate-papo nosso falamos do Antônio Damasio, do Descartes, ele que criou o conceito de marcador somático. O que é o marcador somático? Toda vez que eu recebo uma emoção, recebo uma mensagem, e esta mensagem é um estímulo, que ele é importante, eu gravo na minha memória de longo prazo para quê? Quando eu receber o mesmo estímulo, eu não tenho que procurar na minha memória. Então ele está lá etiquetado. Está etiquetado. Está uma parte lá e tem uma etiqueta. Essa etiqueta, se ela tiver uma carga emocional, ela é mais fácil de ser acessada. Por que você se lembra do cheiro de lenha? Simples, porque você tinha uma carga emotiva, que você ia com seu pai comprar pizza e aquele aroma ele ficou guardado. Então imagine, qualquer organização, uma organização que ela utilize este aroma para, por exemplo, para você, vai fazer com que se resgate memórias ou emoções que estão fortemente guardadas na sua percepção. O difícil é sair do individual, mas né? aí tem um detalhe. Tem um detalhe. Pode ser emoção positiva ou negativa. Sim, é verdade, professor. Tem esse detalhe. E o difícil é sair do individual porque também tem cheiros, por exemplo, tinha um trabalho que era muito ruim, que eu não gostava de trabalhar no local e tal, e tinha a pessoa, funcionária da limpeza, ela utilizava um desinfetante específico. Quando eu sinto o cheiro de desinfetante, eu lembro daquilo. Percebe? Olha que fantástico que ele é. Mas olha que interessante. A individualização. Então, o que acontece? É isso que eu queria falar. A individualização, é claro, cada indivíduo ele tem uma experiência com um determinado aroma. Isto é individualização. E nós, como gestores, como que a gente sai desta armadilha? Primeiro, se eu tenho esse estímulo, ele é constantemente evidenciado ou mostrado para o consumidor com uma carga ou com uma experiência adequada, aí ele vai guardar num número maior de consumidores. Cheiro de melissa. Perfeito. Não é? Por quê? Perfeito. Por causa que eu criei um aroma específico para a minha empresa e, literalmente, é o que o marketing faz. A famosa constância. O que é constância? Eu falo, ou seja, estimulo, até que a pessoa ela guarde, ou que a maior parte das pessoas guardem esse estímulo nela. Aí toda vez que ela sentir essa emoção, ela vai ser percebida. E tem mais um detalhe ainda, que é muito legal. Esses aromas, existem organizações que criam aromas para elas. Melissa, existem grandes indústrias que fabricam aromas específicos. Perfume. Sim. Perfume é a mesma coisa. Mas, inclusive, tempo, perfume de pão quentinho, né? Tem o cheiro case. de carro novo. Acredito que seja do Carrefour, eu não me lembro exatamente, de colocar no ar-condicionado ali o cheiro de pão quentinho, porque é uma questão dos supermercados não venderem muito pão, né? No cinema. O cheiro da pipoca. E assim, não tem como a pipoca cheirar tão longe, né? Dizem que até a batatinha, né, do McDonald's também. É um aroma que ele é... Você passa no quarteirão ali do McDonald's, você sente já. Então, mas o que é brilhante... Não é cheiro de gordura. Não é cheiro da batatinha. Da batata. E o que é mais interessante ainda é que muitos, sejam sons, aromas, eles não necessariamente precisam ser criados da sua marca.
Eu posso pegar, aí você falou, mas é experiência individual. Eu posso pegar experiências coletivas. Cheiro de natureza, cheiro de chuva. Eu posso pegar cheiro de natureza mesmo, né? Cheiro de grama. De grama molhada, né? Tem empresas na Alemanha que aquelas famosas lojas de faça você mesmo, tudo, eles borrifam cheiro de grama molhada. Por quê? O que acontece? Os europeus, os norte-americanos têm costume, quando você pega no final de semana, ele vai cortar grama, fazer a manutenção da casa. Isso é simplesmente o quê? Um estímulo que um marcador, um prime que vai ativar o marcador somático, que é a lembrança. E tem não somente desses marcadores somáticos, mas tem uma empresa nacional que é pouco falada, né? Que já é muito antiga, que é a Aniane, de acho que pijamas e tal, né? Que eles trabalham além do sentido da peça, que tem um toque ali, uma coisa, né? Nas lojas, todas as lojas sempre tiveram um cheiro. E depois de muitos anos, eles começaram a vender esse cheiro para casa, esse cheiro para perfume, esse cheiro para... E não existe um cheiro igual, é o cheiro Aniane, né? É muito interessante isso quando a gente fala de empresas nacionais aplicando em empresas antigas, né? Sim. E assim, eu acredito, posso estar falando muita besteira, você me corrige. Imagina. Me parece isso muito condicionamento clássico do Pavlov, né? De você pegar o cachorrinho, condicionar ele. Então você vai na loja da Aniane, sente o cheiro, condiciona... Mas isso, aquela pessoa que acredita que o marketing vai dar resultado amanhã não vai nunca conseguir. Mas isso demora muito O tempo. Pavlov estava muito certo, muito correto. Muito correto não, ele simplesmente... A ciência é maravilhosa, né? Por quê? E ciência comportamental também. Por quê? Nós não tentamos criar uma teoria para aplicar para... Não. Nós pegamos a teoria que já existe, identificamos ela. Quando nós identificamos ela, nós criamos modelos para que possa ser replicado mais tarde. O que Pavlov fez foi isso. Ele simplesmente identificou comportamentos que existiam já e simplesmente colocou numa teoria para poder fazer a divulgação. E nós somos condicionados dessa maneira. O condicionamento operante, ele funciona no nosso dia a dia. Por quê? Se eu faço um comportamento e eu tenho um retorno ou um reforço positivo, eu vou continuar com este reforço, com esse comportamento. É da natureza humana. Se eu faço algo que me traz prazer, eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque vai gerar dopamina dentro da minha percepção e aí eu vou continuar trabalhando. E é interessante que você comentou esse caso das empresas brasileiras que estão trabalhando com isso. Isso está muito comum, né? Que você fazer o famoso co-branding. Que você pega a loja do Boticário, ele vende uma loção lá que tem cheiro de babalu. Que não tem coisa mais deliciosa. Eu vou na loja, tem lá umas amostras, deixa eu pegar um pouquinho, passar na mão aqui para sentir. Mas por que isso? Porque nós, como indivíduos, nós somos uma máquina de capturar estímulos do ambiente para que possamos criar a nossa percepção e ter algo que seja salutar para nós. Então, o que acontece? Nós aprendemos a identificar ameaças ou benefícios por meio da nossa visão, por meio da nossa audição, olfato, paladar e pelo tato. E quando nós pensamos no caso específico da loja que você comentou, da Aniane, o que eles estão trabalhando? Primeiro, o contexto da tecnologia ele é excelente, mas ele nunca vai conseguir transmitir a mesma experiência do que um ponto de venda físico. No ponto de venda físico, eu tenho todos os estímulos sensoriais trabalhados. Quando eu vou numa loja da Aniane, o que acontece? Eu vou ter ali a minha visão. Vou estar olhando todas as promoções, como que está condicionado, estou captando todas as minhas experiências. Vou ter o olfato, que você falou no sentido do que? Sentir aquele cheiro ambiente do local, cheiro ambiental que eles colocam lá. Eu vou ter ali o tato, que eu vou tocar ali os produtos. Eu vou ter a audição seja ou som ambiente, ou talvez quando o vendedor está falando comigo. Só não entra o gustativo, né? Porque ninguém vai querer lamber os produtos que tem lá. Talvez alguns sim, né? O cheiro é tão gostoso que a gente vai querer, né? Você me falou uma coisa que me deixou muito triste agora, professor, porque eu sou do time do digital. E é muito difícil, né? Transportar o branding sensorial para o digital, que não seja o como é que era o termo? Gostei muito do termo. Bissensorial. Bissensorial, porque no digital é bissensorial, E aí, como que você faz? Então,
música, né? E imagem. Auditivo, imagem. E o tato? Como que uma empresa ela consegue passar, por exemplo, uma empresa de toalhas? Como que ela passa aquela percepção gostosa de você acariciar uma toalha que está muito felpuda, muito fofinha? Vou te dar um exemplo que parece não ter nada a ver, mas você vai entender que tem a ver. Trabalhei muito tempo com uma empresa que fabricava grades, redes de proteção para condomínios e etc. E a gente nunca teve um anúncio que deu tão certo quanto o anúncio, mas aí entra mais no neuromarketing, né? Quanto o anúncio de uma criança chacoalhando na rede, assim, ó. A gente encontrou um vídeo na internet de uma criança chacoalhando na rede. Aquilo despertava até em mim uma sensação de medo ali, né? Reforço positivo, reforço negativo. Exatamente, aí que eu ia entrar. Positivo é para fazer o mesmo comportamento, negativo para evitar determinados comportamentos. Skinner total. Mas assim, nem sei onde eu queria chegar agora. Então deixa eu só tudo. complementar. Olha que interessante. E como que eu faço, então, para transmitir esta sensação de suavidez? Isso, era aí que eu queria chegar. Como que eu faço isso? Lembra que nós falamos, a visão comanda tudo? Isso. Imagem, percepção. Eu vou pegar atalhos. Você lembra, antigamente, propaganda de rádio? Que, claro, o rádio se tornou streaming. Como que eu transmitia o frescor de um café? Numa propaganda, no spot de rádio. Exatamente. Eles faziam isso. O que acontece? Pegando atalhos. Aí eu pego atalho pela audição. Então, o que acontece? O digital dá sim para fazer. Dá. O quê? Eu trabalho com os famosos neurônios espelho. Que o neurônio espelho é a habilidade que nós temos de empatia, de nos colocar no lugar dos outros. E como que eu me coloco no lugar dos outros? Pela imagem. Quando eu estou vendo. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar o sentido gustativo quando eu estou vendo uma pessoa devorando. Eu ia falar de McDonald's, vamos mudar, vai do Burger King, devorando o hambúrguer do Burger King, dá água na boca. Por quê? Porque eu estou antecipando. Mas isso tem tudo a ver com marketing de influência, né? Tem tudo a ver, porque quando você consegue, por exemplo, mandar o tal do recebido, né? Você manda um produto para a pessoa, ela experimenta e cataloga mostra essa experiência para as pessoas e vai contando as sensações dela. É incrível, porque outro case que a gente trabalha muito, suplemento. Suplemento é muito de gosto, né? A pessoa tem que tomar um whey ali todo dia. E quando a pessoa tem que tomar todo dia, o que manda é o sabor. Como que a gente vai mostrar isso no digital, né? Mandando para influenciadores. O influenciador vai provar, e aí não adianta mandar um texto pronto, não adianta falar bem, não. Tem que ser gostoso mesmo, e a pessoa tem que provar e falar que é gostoso, porque eu até tinha anotado aqui que para a gente falar sobre experiências sensoriais memoráveis, né? Que eu acho muito legal, essas experiências sensoriais memoráveis que criam o branding sensorial. Como que a gente vai criar sem o ponto de venda, né? Então, no digital, eu acredito que seja com influenciadores. É o caminho mais rápido e com uma boa produção audiovisual também, como você falou. No ponto de venda, perfeito. A gente tem total controle. Agora, tem uma coisa que está se popularizando muito agora em grandes eventos, Rock in Rio e tal, experiências ali dentro do evento. E aí o branding sensorial é meio complicado, mas se você fizer bem feitinho, cara, imagina, eu estou tendo uma experiência de som, uma experiência visual já com o evento, né, em si, e vai ficar com certeza gravado para sempre na minha memória. Se tiver uma marca ali no meio, pronto, né? Por isso que tantas marcas patrocinam, tantas marcas criam experiências, como eu anotei aqui, sensoriais memoráveis, né? Então, é interessante. Quando nós falamos do caso do digital, nós falamos que o que ocorre. O primeiro ponto é um atalho, mas não é o melhor. O melhor realmente é lá, né, no ponto de venda, para a pessoa sinta, ela tem que sentir. Ela tem que sentir. Eu posso pegar atalhos. Quando, no caso, por exemplo, que a gente fala de um influenciador, eu sempre gosto de mencionar que não tem um modelo pronto. Né? Isso não quer dizer que ele será efetivo. Pode ser que eu prefira eu mesmo sentir aquele sabor do que outra pessoa sentir por mim. Então é apenas um atalho.
Não tem esse modelinho pronto e muitas pessoas talvez não acreditem, né, nesse influenciador. Aí como que eu saio desse desafio? Plano de marketing, planejamento de marketing, né, para ver que as pessoas são mais sensíveis ou prestam maior atenção, dependendo do meu estímulo. Quando nós pensamos em um evento, o que acontece? Aí é interessante porque o brand sensorial, ele trabalha em qual sentido? Esse som é do evento, não é da minha marca. Então eu vou pegar um gatilho, vou pegar um caminho, gatilho não, pegar um caminho na experiência do evento para fortalecer a minha marca. Uhum. Porque a Coca-Cola está lá, mas ela não teve nem nada de sensorial do produto Coca-Cola. Exato. Mas ela pegou a experiência daquele evento de tal, enfim, daquele show para fortalecer o brand dela. Nesse sentido, o que ela está fazendo ou trabalhando? Ela sabe que o público-alvo dela gosta de emoção, é o jovem, é tudo aquilo ali, então é para fortalecer a marca. Não necessariamente, pode até ser indiretamente, mas não necessariamente o sensorial dela. Falando até disso de degustação, que acho que entraria nesse caso. A gente está muito acostumado com degustação em supermercado. Mas não necessariamente, e pouco provável até, eu aprendi isso com a minha mãe, nunca vá com fome ao supermercado. Ela entende bem de marketing. Então, você não necessariamente está no momento ali ideal de compra ou de consumo, melhor, né? Então, você tem a degustação ali no mercado que vai servir, mas a pessoa ela vai analisar na compra ali aspectos de preço, tem muita concorrência. Agora, no Detal, uma marca que faz, eu até esqueci o nome, né? Aquele macarrãozinho de Cup Noodles, que faz uma degustação ali, onde a pessoa está o dia inteiro morrendo de fome. Tudo ali é maravilhoso. Jovens que querem comer um negócio rápido, aí é sensacional. Aí isso é marketing, né? Então, aí você percebe, o que ela está fazendo? Ela está pegando aquele ambiente para fortalecer a marca dela. Não necessariamente uma estratégia de sensorial. Percebe? Então, por quê? Porque o sensorial seria específico para o produto. Então, estou pegando aquela situação, aquele momento e está dando uma amostra grátis. Por quê? A amostra grátis é ótimo, porque ela encurta o ciclo de compra. Mas a degustação não seria o sensorial? Seria o sensorial. Mas o que acontece? O sensorial, quando nós estamos pensando, no caso da estratégia geral da empresa, ela quer juntar o quê? O evento à marca. E não necessariamente o sensorial para fortalecer a marca. Não sei se consegui ser claro nessa Conseguiu pequena, e me lembrou de nessa pequena comparação. De uma visita que eu fiz. Que foi muito válido, foi extremamente válido. Tem uma loja em Paris que acho que foi a primeira ou a principal, mais importante dos macarrons lá, né? E a loja deles ali na Champs-Élysées, eu entrei quando eu fui para comprar um macarrão. Só que era uma loja de co-branding com a L'Occitane. Então a primeira coisa que você fazia, que você entrava, tinha uma pia. E aí tinha o sabonete da L'Occitane, o creme para as mãos e tal. E você ia lá, lavava sua mão, sentia aquele cheiro maravilhoso. Depois você ia lá, comprava o macarrão. Então, eu acho que o branding sensorial está muito ligado às estratégias de co-branding. Né? Tá muito ligado a experiências de evento, experiências de ponto de venda. Você vê, o brand sensorial tá em tudo, né, no marketing, né? Tá, e ele é muito simples. Por quê? Basta apenas, são algumas coisas que nós não, muitas vezes na correria do dia a dia, na busca por resultado em curto prazo, nós esquecemos de repensar o nosso produto. A ideia do marketing sensorial e do brand sensorial é você simplesmente pegue o seu produto e desconstrua ele. E verifique, será que o som do meu produto transmite uma experiência agradável? Será que o toque, o ato de tocar no meu produto, ele transmite uma experiência agradável? Será que o aspecto visual do meu produto transmite uma experiência agradável? Será que o aspecto auditivo do meu produto? Então, o que é? É desconstruir, porque às vezes pode ter alguns aspectos tão simples do produto que talvez você não tenha percebido. Por que você não percebeu? Porque talvez seja o ato de estudar o comportamento do consumidor. Os Cheetos,
né, que o salgadinho. Qual que é o grande diferencial deles? Eles nem tinham percebido. O diferencial dele é esse ato de ficar com a mão suja. Né? Porque não tem como você comer chips sem ficar com a mão suja. E teve um período de neuromarketing muito interessante, feito mesmo pela empresa, que eles notaram o seguinte, né? Que o ato de você ficar com a mão suja, o que ele traz? Um certo sentimento de rebeldia. De você falar, tá vendo? Eu estou aqui, como que eu poderia dizer? Comi como se fosse um homem das cavernas, me lambuzando. Por quê? É o sensorial ali, é o tato, você vê que não é só mão suja. Né? Ou tem até não sei se então, nesse caso, tem que estimular o sujar. No caso, estimular. As propagandas quais são? É lá aquele guepardo deles, sim, né? Acho que é um guepardo. Sim. E ele faz o quê? Ele tem aquela cara de malandro, aquele óculos escuro. O que é? O óculos escuro, ele mostra aquele sentimento meio de rebeldia, né? De sou contra o sistema. E o que ele faz? Ele sai sujando todo mundo. Sim. Tem uma propaganda muito comum não, faz pouco tempo que passou, que era também o que acontecia. Aparecia jovens na rua que comiam Cheetos, e à medida que eles passavam a mão assim, ia colorindo por onde eles passavam. Como se eu estivesse pichando, mas com a marca, obviamente, com a cor da marca. O que é isso? Esse lado meio de rebeldia, que são comportamentos que a gente não consegue expressar, mas ali está o diferencial deles. Sim. E se você for pensar, é muito fácil falar de produto. Mas é que eu sempre proponho essa questão da gente pensar além, né, professor? E serviços? Como é que a gente vai implementar brand sensorial em serviço? Quando você trabalha com serviço, qual que é o primeiro objetivo que nós temos em mente? Tangibilizá-lo. Perfeito. Isso é a primeira coisa. Por quê? Perfeito. Serviço é algo abstrato, né? O serviço eu não consigo estocar. Então, meu primeiro objetivo é esse: tornar tangível, tornar concreto a experiência do cliente. E nesse sentido de tornar concreto a experiência do cliente, os 5 sentidos eles também vão ser utilizados. Você pega, por exemplo, vamos colocar um exemplo, claro, de serviço. A gente pode pensar, pode até pegar no digital também. A gente pega banco, que nós havíamos comentado né, no nosso último encontro. Banco. Banco é o quê? É serviço. Como ele faz para tangibilizar os 5 sentidos? Visão, o logo, a sua ambientação física, que é a agência, ou até ali o seu aplicativo. Você pega ali o auditivo, o seu jingle, ou talvez o som que faz quando você realiza uma determinada transferência, ou quando você passa o seu cartão de crédito e toca aqui no seu celular um som distinto daquele banco. Assinatura sonora também, Assinatura sonora. Acho que você pega o componente tátil, aí no caso é da agência, ou talvez ali quando ele vibra o seu celular, está tomando componente tátil. O gustativo não, o gustativo nesse caso ele não entra. E o aroma, aí depende muito de qual que é a agência. Tem agência que tem qual que é o sentido que você quer, mais modernidade ou mais conservador, você pode até ter determinados aromas dentro do seu ambiente físico. Vou te falar uma coisa interessante do tato. Você pega o quê? Uma consultoria que você vai fazer, né? Quando você está trabalhando. É serviço puro. Você não vai trabalhar ali o seu sensorial? Como que você se veste? Como que você apresenta? Como que você coloca as propostas? Eu não quero aquela ideia, vou mandar minha proposta digital. Ótimo, digital é ótimo. Mas se puder mandar físico, melhor ainda. Físico torna concreto. Um contrato digital, talvez eu não dê tanto valor. Agora, um contrato escrito ali, nós ainda somos físicos, não tem jeito. Não tem sabe, jeito. De 527 páginas, se olha, só de se olhar, você fala assim, isso deve ser sério demais, hein? Vai ter tudo isso, vai ter o seu tom de voz que você vai falar com as pessoas. Eu ia falar do tátil, ou do tato, do seu serviço, às vezes tem uma temperatura também, né? Ideal, o ar-condicionado, etc. Porque a temperatura é o seguinte, né? Se você colocar ele muito frio, a pessoa ela vai ficar incomodada com o frio, ela vai prestar mais atenção em você. Se você colocar muito quente, ela vai relaxar demais, aí talvez ela nem perceba. Depende só qual o seu objetivo. A bebida, só o ato de você dar uma bebida quente, a pessoa relaxa. Assim como o McDonald's, com as cores vibrantes para você ir embora logo, né?
está se transformando num Starbucks. Sim, eles mudaram. Por que eles mudaram? Porque antigamente o que era fast food? Coma e desapareça daqui. Hoje em dia não. Hoje eu amo tudo isso. O que é amar tudo isso? A experiência. É amar o ambiente, amar as pessoas, amar a situação. E para amar o ambiente tem que ficar lá mais tempo. Não tem jeito. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu acho que essas redes de fast food, talvez, tá? Nós de marketing somos assim, a gente chuta previsões e depois vai ver se dá certo. Elas talvez estejam cometendo alguns erros que retirar o atendente. Os totens de autoatendimento. Porque quando você pega a nova geração, é ótimo. Nova geração, eles não querem ter muito contato físico, eles querem o digital mesmo para agilizar. Só que você perde as suas vendas cruzadas. Quando você ia lá falar com o atendente, ele dizia, olha, você aceita mais um milkshake, aceita mais um nuggets, aceita mais não sei o quê? Hoje no Totem você não tem mais. Você até tem, às vezes, né, alguma programação, mas não tão convincente quanto uma pessoa. Uma pessoa falando. É. Sabe, não tem jeito, são pessoas para pessoas, isso é muito complexo. E as empresas estão esquecendo de uma premissa básica também, né? Que todo funcionário é vendedor, né? Exato. Isso é muito importante. E não necessariamente uma máquina é vendedora. Exatamente. A máquina ela automatiza. E o que nós temos? Nós temos a figura da pessoa, o sensorial vai estar constante lá. Desde aquele atendente que você não vai gostar dele, aquele que você vai amar ele. Desde aquele atendente que ele vai olhar olho no olho, que ele vai tocar você, que ele vai te cumprimentar. O vendedor é sensorial puro. Desde o perfume que ele está utilizando. É verdade. Né? Desde o aperto de mão que ele te dá, desde o tom de voz que ele fala com você. O corte de cabelo, enfim, né? E nós somos assim. Eu entro num estabelecimento para comprar alguma coisa, eu já vou mapear todos, sem perceber, tá? Porque de maneira não consciente, sem perceber, eu mapeei todas as dicas. Nós somos igual o filme lá do Exterminador do Futuro, né? Quando ele entra lá no lugar que você vê que vai aparecendo na visão dele, tudo que ele está olhando. Sim, assim. Nós somos isso. desta forma. Só que a gente não percebe. Por que não percebe? Se eu tiver que pensar em tudo isso, eu vou ter que pensar demais, eu vou consumir muita energia cognitiva e vou ficar exausto. Então é feito de maneira automática. Eu vou olhar ali, eu vou perceber o som da loja, vou perceber a ambientação, vou perceber o fluxo das pessoas para determinada localidade, vou perceber se as roupas, né, você vai numa loja. Também falando em percepção sensorial, em termos de visão, em termos de tato. Por exemplo, lojas de roupa onde por exemplo, as camisas estão muito organizadinhas, isso pode criar uma certa barreira. Barreira do quê? De tocar. Porque está tão organizadinho que eu tenho medo de tocar. Eu falo, poxa, eu vou tocar, eu vou desmanchar tudo. Então, deixa organizadinho, deixa. Mas algumas peças deixa meio mexida, para a pessoa saber que pode mexer. É verdade. Porque senão ela não vai mexer. E um detalhe, quando nós pensamos no componente tátil, tem um aspecto que é muito importante, que é a chamada previsibilidade dos fenômenos. O que significa isso? Toda vez eu aprendi no decorrer da minha existência para prever o que vai acontecer. Faz parte. Por quê? Eu tenho que prever perigo, eu tenho que prever segurança, eu tenho que prever onde eu tenho alimento. Nós nunca pensamos no agora, está sempre pensando no futuro ou no passado. Sim. Então eu tenho que prever o que vai acontecer. Previsibilidade dos fenômenos, que foi muito bom em termos de evolução. Por quê? Os nossos antepassados, eles eram totalmente 5 sentidos. Então o que acontecia? Eles saíam para a caça e para a coleta. Então eles tinham que utilizar a visão, para identificar o fruto mais adequado que eles poderiam consumir. Por exemplo, né? Dentre todas as outras. Ele tinha o tátil, ele tinha que tocar aquela fruta para pegar uma dica para saber se era adequado ou não. Ele tinha que utilizar o olfato, cheirar o fruto para saber se ele era adequado. Ele tinha que utilizar a audição para captar perigos que pudessem aparecer quando ele estivesse coletando frutos. E tinha que usar o gustativo, colocar na boca, isso é sinal que é saudável ou não. Então eles aprenderam a fazer isso. Nosso cérebro é assim. Eu pego os 5 sentidos, coloco tudo no meu cérebro, processo de uma maneira química e tomo determinadas decisões. Tocar, não tocar, prestar atenção, não prestar atenção. É um modelo bem simples, mas ao mesmo tempo complexo. Simples, mas não simplista. E o que acontece? Então, eu aprendi a prever fenômenos. Prever de qual maneira? Eu ouvi um som lá na savana e eu tinha que prever se aquele som era uma ameaça ou não. Nós aprendemos a fazer isso. E quando nós vamos a uma loja de roupa, o que acontece? O simples ato de tocar a roupa,
eu já tenho o quê? Eu já fico prevendo como que será este produto comigo. Só de tocar eu falo, é meu, então eu já estou me vendo dessa maneira. E aí, por isso que eu falo que tem que deixar meio desarrumadinho para as pessoas tocarem. Quando eu vou fazer um test drive, o que eu faço? Eu vou sentir, a gente não fala, deixa eu ver o carro, eu quero sentir o carro. Deixa eu fingir que é meu por um pouquinho. E aí, o que acontece? Eu já estou me vendo dirigindo ali, já estou prevendo como será. E aí eu teria o quê? Todas as experiências sensoriais. Eu vou ter todas, não, quase todas, né? Porque o gustativo, sempre o gustativo ele vai ficar fora. Sim. O gustativo é só para alimentos e bebidas e remédios, só, mais nada. Sim. Não, mas eu teria ali o tátil, porque o tátil não é apenas a mão. O tato é o único dos 5 sentidos que nós não precisamos aprender a lidar com ele. Nós já nascemos com ele, porque é a pele do corpo todo. Então tem o tátil, eu sento lá no carro, eu vou apalpar. Eu tenho o visual, que eu estou olhando ali, todo o carro, como é que ele funciona. Eu tenho o olfativo, cheiro de carro novo. Eu ligo o som. O auditivo, eu adoro aquele barulho de porta fechando, assim, né? Quando ela fecha. É o barulho do motor. Barulho do motor, né? É tudo auditivo. Cheirinho tudo de carro é uma novo. experiência sensorial. E, percebe? O sensorial ele sempre esteve. Basta apenas você descobrir e potencializar. E potencializar de qual maneira? A indústria automobilística, eles fazem isso. Eles vão identificar, por exemplo, para homem, qual que é o mais importante. Por exemplo, para a mulher, o Porta-copo. porta, o som da porta fechando. Porque é segurança. Eu li um estudo que quanto mais porta-copos, melhor. Não Não, entendi então, até hoje por quê. Não, porque o que acontece? O das mulheres, elas gostam do som da porta, porque o som da porta é segurança. E as mulheres têm uma habilidade muito grande que é interessante, não que os homens não tenham. Mas a mulher é o seguinte, ela explica com a segurança dela e dos seus. Eu saio de carro com a minha mulher e ela está dirigindo, se ela dá uma freada, a primeira coisa que ela faz é isso daqui. Ó. Primeiro ela me protege, para depois se proteger. Porque é o instinto materno que sempre teve. Então, para as mulheres, o som de porta fechando, claro, tem um som de porta fechando, tem um aroma, tudo mais. Mas o som de porta fechando é segurança. Porque ela está num invólucro que garante a segurança dela. Tanto a segurança dela como dos seus. Em virtude disso, teve um carro da Ford, agora me fugiu o nome, deixa eu esquecer que eu lembro. Que eles desenvolveram um som distinto de quando fechava a porta, fazia o mesmo som de cofre sendo trancado. Eu nunca tive cofre, mas eu ouço em filmes, em ver, né, aquele barulho assim de trancar, trancar. Desenvolveram isso, porque quando você fecha a porta, dá o sentido de segurança. E até Desculpa. E que você falou assim, o porta-copo, o que acontece? As mulheres, elas gostam de espaço dentro do carro para acondicionar as suas coisas. Então, quanto mais você tiver aquelas negócios de guardar alguma coisa em cima, guardar uma coisa embaixo, porque é esse sentido mais de casa e de organização que as mulheres naturalmente têm. Quando a gente fala de mulher e de homem, de novo, não é regra, são modelos. O que são modelos são características que tem do homem e da mulher. Isto pode mudar? Claro que pode mudar. Tudo isso que a gente fala em marketing são modelos que explicam, mas naturalmente não se encaixa em tudo. Por que não se encaixa em tudo? Se encaixasse em tudo seria muito fácil. Eu sempre faço um disclaimer quando eu vou falar de homem, mulher, ou de idade, ou de raça, que o marketing não tem preconceitos na sua base, né? A gente não está sendo machista, feminista. A gente está vendo, no geral, os grupos como se comportam e também a evolução disso histórica, que muda com o tempo, e também tem o individual, né? E assim, primeiro, o exemplo que você deu aqui vai ficar para minha vida toda. Você tocar na roupa é como você escolher uma fruta, cara. A loja da Apple. É como você escolher uma fruta. Qual a grande sacada das lojas da Apple, Apple Store? O que eles mudaram? É aquele design lindo, né? Eu estive em Nova York agora, pela terceira vez, fui lá de novo naquela loja lá da Quinta Avenida. Aliás, siga o Instagram do professor, que tem lá. Não é, claro, aquilo ali é um evento, né? Você vê aquele cubo, mas quando a loja é no subsolo, né? Quando você entra na loja, é uma loja como outra qualquer da Apple. Sim. Como outra qualquer. A diferença é que tem umas árvores lá dentro, que é ótimo, sensorial. Mas qual foi a grande sacada que eles tiveram?
Quando eles permitiram que logo nas primeiras Apple Store, permitiram que a gente pudesse tocar o produto. Uhum. Como era vendido o celular antigamente? Ninguém podia tocar. Ficava guardado dentro de uma redoma de vidro e ninguém tocava. Com alarmes. Com alarme e aqueles cadeados enormes. Sim. A Apple falou, não toca. Por quê? Porque ela é boazinha? Não, porque ela sabe que a experiência do produto pode ser vivenciada ao experienciar o produto, ao manusear o produto. Fica lá, um monte de celular, quer tirar fotinha, você tira, a gente que tira foto, quer entrar em algum aplicativo, entra, tá lá. Assim tá lá. como um cliente que eu tenho em padaria, a gente discutiu muito isso. Eu falei, seus produtos são deliciosos, mas a imagem não vende, né? Você olha... Eu crio o conjunto. A disposição visão. na vitrine, Claro. tudo mais, você compra pela imagem, né? Porque a visão, o que acontece? Não pode ter dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Quando eu espero uma coisa, acontece outra. Uma padaria. Eu não posso ter um produto que seja lindamente, um bolo que seja bonito, se o gosto dele não é adequado. Porque na visão eu vou falar, nossa, que coisa deliciosa. Quando eu vou comer, eu terei a dissonância cognitiva. O que acontece é o contrário. Não tem alguns pratos que são tão gostosos, mas são mal apresentados, são feios. Iguaria. Né? Você vai comer iguaria, uma comida chinesa. Eu não sou muito bom desses pratos, tá? Mas, por exemplo, pega fígado do macaco, do não sei o que lá. Você olha aquilo e fala, nossa, o visual, você já falou? Não quero. Às vezes pode ser que você come e seja delicioso. Pessoa que come formiga, né? E dizem que é gostoso, é como se fosse... Nunca comi, tá? É como se fosse amendoim. Mas o que é? Um complementando o outro. Então, numa padaria, se você não tem que tomar cuidado. Você tem que prometer e cumprir. Se o visual é lindo, o produto tem que ser delicioso. Difícil os dois. Porque senão, o que acontece? Dissonância. A gente vê tantos pratos que a gente come com os olhos, então, quando a gente vai... Aí vai acabar a experiência sendo não tão adequada assim como a gente imagina. A gente falou de UGC no último episódio, de conteúdo gerado pelo usuário. Eu sempre vou puxar essa sardinha, porque eu gosto muito de escrever, ler sobre isso. E se você for olhar os marketplaces, né, principalmente os chineses, estão muito à frente da gente nisso. Muito. Shopee, por Vender exemplo. pela internet, ó. Shopee tem tem uma questão assim, eu gosto de comprar por lá e pela Shein, né? E eles estimulam muito a pessoa a vestir, a testar, a tocar e a falar sobre aquilo, né? Dando bonificações, né? O gamification dentro da plataforma. Por quê? Eu sempre vou nas avaliações do Mercado Livre, agora tem isso. Avaliações em vídeo. Eu quero ver a pessoa falando, mostrando, tocando, né? Falando das sensações que ela teve. Então, a gente precisa, acho que no digital, cada vez mais, humanizar. Não tem jeito. É o que o Kotler fala, né? No 5.0, marketing 5.0. E se a gente trouxer um pouquinho da experiência, né, para o digital, sempre com o humano na frente, né? Eu acho que a gente consegue, pelo menos, simular ou indicar para o consumidor ali que ele tenha, ou que ele vai ter aquele tipo de sensação com aquele produto, né? Claro, sendo sempre muito honesto, né, com aquilo. E uma pergunta final, professor. Eu chamo ele de professor. Me desculpa, mas porque você é meu professor eu também. Chamo de professor. Não, você é meu professor. Eu tenho uma pergunta aqui, que agora a gente tem as perguntas dos ouvintes, espectadores, não sei como chamar isso, dos conectados, né? Que, no geral, se eu quero... Aqui eu tô com o seu livro, Desmistificando Neuromarketing. Eu quero estudar neuromarketing, gosto de neuromarketing, gosto de branding sensorial. A Dani Ellen está perguntando aqui, a Dani. Por onde eu começo? Meus estudos, né? Eu faço uma faculdade ali de marketing, etc. Faço uma pós-graduação. Claro, vou ler o seu livro, mas assim, como é que... Porque tem muita gente que ouve a gente,
que é universitário ou está entrando na faculdade agora, que caminho que você indica? Que você estuda muito isso, né, professor? Então, aproveitando só uma pequena observação, né, Uhum. que você mencionou o Kotler, né? Eu sou kotleriano, Também. para mim é Kotler no céu e Kotler na terra, É, não tem conversa. E é interessante, né? Talvez nem seja uma novidade, mas esse ano eu recebi uma, uma realização muito grande, né? De um sonho porque eu gosto muito do Kotler, já li quase todos os livros dele. Eu digo que para mim ele é um dos melhores que tem em termos de marketing. E o Kotler, ele tem a Kotler Impact. O que é a conheço. Kotler Impact? Ele está fazendo um grande de um projeto que ele vai desenvolver livros em vários países. E aqui no Brasil, o que ele fez? Livros o quê? De casos de marketing, sucesso de marketing de empresas locais. Então está saindo no mundo todo. Alemanha, do Egito, tudo quanto é lugar. E aqui no Brasil, ele escolheu alguns profissionais de marketing, são acho que talvez 5 ou 6 no máximo, e eu tive o prazer de ser um dos escolhidos. Então, eu estou escrevendo, posso falar o Eu nome não das sabia. empresas. Parabéns. Eu não posso falar o nome das empresas, mas eu estou escrevendo nesse momento, que nesse momento estou vendo o caso de 2 empresas que serão 2 capítulos do livro. E também, ainda para agraciar toda essa sorte que eu estou tendo esse ano, que eu também fui convidado, né, para o Encontro Mundial de Marketing, que é feito pelo Kotler. Então ele está fazendo um encontro mundial. A instituição dele, né? E ele chamou 199 palestrantes do mundo todo. Que legal. E eu também já mandei a minha palestra, vai ser obviamente em vídeo, né? Já mandei a minha palestra para lá, falando de comportamento do consumidor e das novas tendências que existem. Então eu também estarei presente nesse Então eu evento. estou mais próximo do Kotler do que eu imaginava. Imagina. É que tô a um... até chegar ali. Eu preciso até mandar alguma mensagem para ele, né? Porque agora eu tenho uma carta, recebi a carta. Aquilo ali eu vou transformar num quadro. Carta convite dele, quero falar, assinada por ele, né? Então, isso é muito gratificante. E é a base, né, de todo mundo que estuda, né? Do universitário até o doutor PhD como você. Né? É Kotler, né? É Kotler. Para mim é Kotler. A gente começa por aí, né? Então, onde a gente começa, né? Bom, faz parte da natureza humana, nós queremos, a nossa busca pegar atalhos. Né? Então, toda vez que as pessoas falam, olha, como que eu começo, por exemplo, com neuromarketing? Aí eu falo assim, isso vale para todos que estão assistindo. Onde que eu começo com neuromarketing? Eu falo, a primeira coisa é assim, entre em contato comigo, que eu vou te ajudar nesse caminho. Por que entre em contato comigo? Porque se perguntar agora para mim, eu posso falar no mínimo, de cabeça, uns 15 livros de neuromarketing. E ninguém vai ler os 15 livros. Se eu falar 15 livros, todo mundo vai ficar desesperado. E agora como que eu começo? Então, eu vou no sentido de curadoria. Né? Fala comigo, aí eu digo assim, olha, eu vou te dar 3 livros de marketing para ler, de neuromarketing. Se você ler os 3 livros, é sinal que você está interessado mesmo. Se estiver interessado, eu te falo mais 3. E aí você vai construindo a sua carreira de conhecimento. Porque faz parte, a gente gosta tanto de um assunto que a gente quer saber. Só que depois a gente começa a ler, talvez não goste. Então fala besteira, se eu passar 15. Então vamos aos poucos. Do neuromarketing e de marketing. Então nós queremos já saber, eu já quero saber a estratégia para colocar ali, né? Não. Precisa começar do marketing. Domine o quê? O marketing estratégico. Domine isso. Quando você dominar isso, aí você começa a pensar em outras possibilidades, em outras possibilidades. E para dominar o marketing estratégico, não vou dizer que é fácil, mas se você tiver um estudo sistematizado, ele vai te ajudar muito. O que isso quer dizer? Vamos pensar em um estudo autônomo, depois a gente fala de um estudo formal. O estudo autônomo, puxa ali na Amazon, por exemplo, coloca administração de marketing. Vai aparecer para você o quê? Talvez uns 20 livros. Se você ler uns 10 daquele ali, você vai ter um domínio muito bom. Você não vai ser um expert, vai ter um domínio muito bom. Então, para o estudo autônomo, é isso. Dos 10, acho que 7 são do Kotler. Exatamente. Mas o Kotler, ele vai... Quando você se deparar com o Kotler a primeira vez, ele talvez vai te dar um certo medo. Por quê? Você pega o Administração de Marketing, ele tem 697 páginas e tamanho grande. Ali é livro de cabeceira. É como a Bíblia. Por isso que eles chamam de Bíblia do Marketing. É consulta. É né? consulta.
consulta. Então, procure uns que são menores. Aquele você vai guardar e vai deixar ali. Eu tenho a versão desse livro, o marronzinho, que é a edição compacta de 1990 e pouco. Eu tenho a versão azul, tenho a versão preta, tenho a versão vermelha. Eu Só tenho desse. azul e estudei a vermelha. E eu tenho a amarela, que poucos têm, que é da Atlas, da editora Atlas. Tudo isso eu tenho, sem dizer os outros que existem. Mas, para começar, então, este é o estudo informal. Tá? O estudo autônomo. Informal não, estudo autônomo. Aí você vai lá e aí depois aí você vai aprofundando nas técnicas. Mas estrutura e conceito e o marketing estratégico. Se você quer pensar em termos de formação, vá fazer uma graduação em marketing, ou em administração, ou em comunicação, que aí você vai ter o estudo formal e depois você vai fazer uma pós. Não tem papo, vai fazer uma pós. Não tem outra conversa. Exato. Ah, Sérgio, mas eu já me formei em engenharia. Ótimo, faz uma pós em marketing. Me formei em medicina. Excelente. Hoje, o que todos os profissionais, independente de qual área, eles precisam saber, na minha filosofia de vida, é o seguinte: você precisa ser bom em duas coisas. Ah, eu tenho um pequeno empreendimento. Ótimo, precisa ser bom nessas duas coisas. Ah, eu sou médico, tenho um consultório. Precisa ser bom nessas duas coisas. Ah, eu sou veterinário. Ser bom nessas duas coisas. É marketing e finanças. Não tem como fugir. Marketing para você saber ler o mercado melhor que os outros. Que é isso que o marketing vai te dar. E finanças, você precisa calcular retorno. Não tem como fugir. É claro, você não precisa ser um PhD nessas duas áreas. Mas você precisa conhecer. Não tem outra escapatória. Então, este é o caminho que eu digo para quem quer aprofundar no marketing. Primeiro fortaleça conceito. Conceito é bom demais. E eu vou indicar o Desmistificando o Marketing, que não está aqui comigo, e o Desmistificando o Neuromarketing do professor. Muito obrigado. Imagina. Pela conversa novamente. E você fica me devendo aquele podcast de história do marketing. Vamos! Que eu quero muito falar sobre isso. É muito legal. Eu estudei a história do marketing aonde? Mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu passei 15 anos na PUC estudando história do marketing. Eu acho que vai ter que ter 2 partes esse podcast. Me interessa muito. E eu queria agradecer você que assistiu até agora, ou ouviu até agora. Se inscreve no nosso canal do YouTube ou no Spotify, segue a gente. Temos cursos, temos conteúdos no Instagram, no LinkedIn. Enfim, produzindo conteúdo para democratizar o marketing. Exatamente. Né, professor? E vamos nessa. Um abraço, até a próxima.